Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Este aqui é um espaço criado por mim, José Benito, professor de História, para colocar em debate algumas análises, algumas informações sobre a realidade do Brasil e do mundo. Como o espaço de debate mais importante para mim é a sua opinião. Ao final do vídeo, concordando ou discordando, deixe a sua opinião nos comentários. Veja o vídeo até o final, deixe o seu like, você pode deixar agora. Ainda assim, veja o vídeo até o final, é importante para você saber o que a gente está discutindo aqui. O like é muito importante que você deixe para a gente conseguir visibilidade, né, de outras pessoas. E para quem acompanha ou está acompanhando, gosta dos debates, a gente pede para não deixar de se inscrever no canal. A gente está chegando a 600 inscritos. Aperte em inscrever-se, ative o sininho. Toda vez que lançar um vídeo, você vai ser notificada ou notificado. Eu estou preparando um vídeo sobre contas públicas. A gente foi surpreendido pelo caos, pela barbárie, pelo ataque fascista e antidemocrático acontecido ontem aos símbolos, aos palácios, né, dos três poderes da República, ontem, dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília. E é interessante, eu acho que para a gente poder fazer uma análise e colocar em debate o que aconteceu, colocar em debate a nossa opinião sobre o que aconteceu, é interessante contextualizar historicamente. Isso não foi um fato isolado. Isso foi um dragão da barbárie que está sendo gerado há muito tempo nesse país, com a conivência de muitas das pessoas e das instituições que ontem estavam assustadas. Eu acho que a gente precisa colocar o que aconteceu ontem dentro de uma história de radicalização da política pós-Constituição de 1988, que é exagerada a partir de 2013. Aqueles movimentos de indignação difusos, sem uma pauta clara, mas que eram movimentos apolíticos ou que entendiam a política como parte do problema. Esses movimentos serviram a setores insatisfeitos com o governo do PT e com sua política social de inclusão de minorias, com a sua política social de mínimos e necessários cuidados à população mais carente e em condição social mais frágil. Essa galera insatisfeita, por exemplo, com os rumos econômicos de um país que parava minimamente para pensar nesses mais despossuídos, né? A gente imagina que em 2013, 2014 a gente tem a discussão do pré-sal evoluindo e o governo diz que o pré-sal ia ter uma função social, o que obviamente desagrada setores econômicos, que entendem que todo recurso encaminhado para tirar a população da miséria, para diminuir desigualdades de um país originariamente escravocrata é algo ruim, o mercado fica nervoso quando se gasta dinheiro com o povo. A partir de 2013, esse estado de coisas, esse grande capital, essa elite econômica, essa plutocracia, onde também está a grande imprensa, começam a apostar na tática da criminalização da política, a alimentar movimentos que ali já tinham caráter golpistas, porque não era uma organização de oposição organizada com uma pauta, ou seja, se alimentava um sentimento de antipolítica para se tentar passar uma pauta que se sabia que, se fosse discutida politicamente, seria antipopular. Isso começa em 2013, se radicaliza em 2016 com um golpe contra uma presidente eleita. E veja bem, só uma janela, a gente está falando de ataque a um governo que tinha cuidado com o social, mas que estava muito longe de ser comunista ou de ser um governo anticapital. O capital lucrou muito nos governos do PT. O PT nunca mexeu com questões sensíveis, como a priorização no pagamento da dívida pública, que a gente tanto fala no nosso canal. Mas esse governo chegou a um momento, e eu acho que o pré-sal é uma marca interessante, que ele precisava ser apeado, porque a quantidade de recursos que o grande capital, e aí grande capital a gente está falando grandes empresários, principalmente o setor financeiro, a grande imprensa, a quantidade de recursos que essa galera queria ter era muito maior, e para obter esses recursos também era importante fragilizar setores da classe trabalhadora. Então era necessário fazer uma reforma trabalhista que tirasse direitos, uma reforma previdenciária que transformasse a previdência não mais numa garantia dos trabalhadores, mas numa oportunidade de lucro para o setor bancário. Tudo isso precisava ser feito. Começa em 2013 com aquele movimento vazio, inclusive no seu slogan, o basta. Chega em 2016 com o impeachment de uma presidente que sim, pode ter cometido seus erros, mesmo se você olha à esquerda, mas era uma pessoa honesta, e quanto da honestidade dela e da correção dela
foi motivo para ela ser derrubada, com a implantação de um governo extremamente antipopular como o do Temer, que retirou direitos da classe trabalhadora, mas que continuou disseminando um ideário antipetista, antipolítica, criminalizando principalmente a esquerda para que um ideário de direita subreptício do liberalismo, do empreendedorismo viesse a reboque dessa primeira onda, dessa primeira tsunami antipolítica. E isso tudo também tem a questão da prisão absurda e sem provas do Lula, que levou à eleição de Bolsonaro, que é o maior porta-voz, é o maior aglutinador desse sentimento antipolítico, apesar dele ser um político dos mais tradicionais, um rato velho, alguém do baixo clero, que sempre usou do discurso radical para se apropriar e se aproveitar da política. Talvez por essa similaridade com que o grande capital estava aprontando, ele foi afagado e bem tratado pelo grande capital. O que acontece é que em todo esse processo, a democracia burguesa, e eu faço questão de dizer democracia burguesa, porque é a democracia que essa gente do grande capital defende, a democracia representativa, foi atacada para atender os seus interesses econômico-políticos. Os políticos foram colocados em xeque, a demonização do PT foi uma demonização da política, se permitiu a ascensão de um sujeito sem qualquer compromisso republicano com o país, se apoiou essa ascensão, se entendeu que se esse governo significasse a continuidade de pautas desumanas, e sim, a reforma trabalhista é desumana, e sim, a reforma da Previdência é desumana, e elas passaram porque o povo estava sendo enganado com a cenoura da corrupção, com a cenoura de chega de política, enquanto isso se fazia a política da pior espécie, que é a política contra os cidadãos, contra aqueles que deveriam ser o primeiro interesse da sociedade. Esse cidadão chega ao governo com a fragilização da política, com a fragilização das instituições judiciárias, o judiciário sendo ocupado por um bando de juízes e por um bando de figuras com muito pouco respeito ao Estado de Direito, com egos enormes, com uma visão de direita excludente desse grande capital que eles serviam de forma bastante obediente. Então a gente teve a ascensão de Bolsonaro, a ascensão a uma lógica militar do Estado, da violência, do desrespeito à diferença. Todo esse caldo vai se avolumando. Alguém que não conhece, não respeita o Estado, que ocupa, que militariza o Estado, que traz uma lógica de idade média, que entende a violência como solução de qualquer problema social, inclusive de ocupação dos estados, que valoriza uma lógica miliciana da sociedade, armando cidadãos que já estão insuflados por um ideário de que a divergência democrática, na verdade, é inimizade bélica e é preciso guerrear contra isso. Então todo esse caldo absurdo que servia, volto a dizer, como uma primeira onda para passar na cabeça do grande capital e da grande imprensa, que só ontem chamou terrorista de terrorista, chamou essas ações em que elas foram coniventes com o que estava acontecendo na porta dos quartéis, de terroristas bolsonaristas, de fascistas. Demorou para a grande imprensa descobrir, mas todo esse caldo caótico serviu para passar uma pauta liberal, só que fragilizou o Estado brasileiro. Outra vez se empoderou os militares aparecem dentro dessa lógica bélica que Bolsonaro representou como solução para o país, e Bolsonaro, durante seus 4 anos de mandato, nada mais fez do que aumentar a fragilidade das instituições republicanas e da República Brasileira. Fez mais isso até do que passar a pauta liberal que o capital tanto queria e pela qual o capital apoiou Bolsonaro. Temer foi muito mais danoso nesse sentido econômico, institucional, com o teto absurdo, teto de gastos, que a gente já discutiu aqui, com a reforma trabalhista, né, do que Bolsonaro, que de fato também tem os seus crimes nessa lógica econômico antipovo, antipopular, com a reforma da Previdência. Mas Bolsonaro foi de uma incompetência muito grande. Aliás, esse é um dos motivos também, além de todo o ódio, toda insatisfação que ele agrega os incompetentes, os incapazes que viram em Bolsonaro uma chance de protagonismo. Tudo isso foi feito com a fragilização das instituições republicanas. Por exemplo, as falas de militares quando Lula estava preso e o Poder Judiciário ia emitir
habeas corpus contra a prisão absurda, tutelando o Estado, ninguém falou, a imprensa não falou, a gente de esquerda também acha que bateu pouco. Então a gente permitiu a fragilidade das instituições. A gente conseguiu ter um processo eleitoral, e a gente já discutiu isso aqui, onde a figura de Lula foi a grande vitoriosa. Lula consegue minimamente fazer frente a esse ideário de violência que está espalhado na sociedade. É claro que a maioria da sociedade, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, não são esses terroristas que estão em Brasília ou estão na porta de quartel no Brasil, não são esses. Mas há um ideário de violência que Lula consegue, com sua figura, com seu exemplo, com a sua história, superar. Mas é preciso fazer um processo de reconstrução das instituições. Só que as forças que atuaram contra continuam atuando contra. O grande capital só não apoiou isso até o final porque percebeu que perderia dinheiro, porque percebe que no concerto das relações internacionais isso não é justo. Agora o grande capital bate no pitbull que ele ajudou a soltar e quis colocar na coleira e não conseguiu. Percebeu no final da eleição passada que não conseguiria, aliás, percebeu antes. Bolsonaro, com 3 ou 4 meses de eleito, começou a atacar as instituições, começou a atacar o judiciário, começou a atacar o Congresso. E é óbvio que essas são instituições consolidadas, instituições de poder onde tem representantes históricos do grande capital e de setores organizados da plutocracia, da elite brasileira, um pouco menos da classe trabalhadora ali dentro. E esses ataques vão minando, inclusive, a visão do Bolsonaro como um mal necessário por essa elite plutocrática. Chega ao final do governo dele, as pessoas cansadas, ele sai, mas a marcha antidemocrática, a marcha fascista está em movimento. E o que aconteceu ontem foi o estouro dessa boiada. Um estouro de uma boiada sem foco. É só o caldo de ódio que a gente deixou, inclusive, depois da eleição, continuar sendo fermentado na porta dos quartéis, que destrói a República, que aponta, destrói os símbolos da República, né, que demonstra tudo sua barbárie, atacando obras de arte, sendo verdadeiramente sujo, para usar um termo minimamente aceitável, né, fazendo cocô, xixi dentro do palácio, quebrando obras de arte. É uma barbárie completa, é uma crise estética, é uma crise humanitária, é uma crise de gente frustrada, desumana, um gado insuflado por aquele pitbull que a direita soltou, que fragilizou as instituições. E digo mais, essas instituições, essa inflamação antirrepublicana só não avançou antes graças a uma única pessoa, o que é mais triste. Nunca uma república deveu tanto a um único sujeito, que é Alexandre de Moraes, um representante do Supremo Tribunal Federal que tentou e ainda hoje está tentando colocar freio nas coisas. A gente viu militar falando muita bobagem, militar da reserva e da ativa do governo Bolsonaro. A gente viu a conivência das forças auxiliares à polícia militar, né, tão conivente com a lógica do milicianato bolsonarista, as polícias militares. A gente viu uma sociedade civil armada, essa coisa estourou, não tem pauta. O que isso pode trazer para o futuro, para fazer uma primeira passagem? Não tem pauta, não existe perspectiva de golpe. Bolsonaro não vai governar. Se cria o caos e a partir do caos vão se tentar pequenos lucros. A grande imprensa, o grande capital percebeu que ele não tem nada a ganhar, só que tem setores, para mim tem um único setor que pode ganhar com isso. Os setores militares que estão em baixa, porque foram associados a Bolsonaro e agora podem parecer como fiadores da República. Vão querer dar a linha ao tempo, vão querer agora sim tirar os idiotas que estão na porta do quartel, vão finalmente vender, entre aspas, a sua lealdade à democracia a um preço muito caro. A gente não sabe quanto vai ser. Por isso que eu acho que esse momento, esse é o único jogo de forças colocado. Acho que há outros subreptícios, tipo, mas o principal é esse. O grande capital testar qual é a força da democracia com Lula, para poder arrancar de Lula mais do que eles acham que poderiam arrancar, num Lula que reaparece num terceiro mandato, como eu falei no meu vídeo passado, com um discurso mais social, com um discurso mais includente. Então, esse caos pode servir como instrumento de pressão para garantir apoios a Lula. Então, o que está aí não é o golpe, está aí um jogo de forças que o governo precisa investir contra. Acho que o ministro da Justiça falhou terrivelmente, especificamente sobre o ato de ontem, porque acreditou num representante de um golpismo, como é o caso do Ibanez, e no Anderson Torres, seu secretário de Segurança. Acho que é preciso ser
extremamente exemplar, pessoas precisam ser presas, essas 300 pessoas precisam ter mais gente presa, porque o que aconteceu foi um crime contra o Estado, um crime contra o erário, contra o patrimônio público, contra a democracia. Essas pessoas precisam ser exemplarmente punidas. Seus financiadores, que todo mundo sabe quem são, né? Figuras do agronegócio, figuras do varejismo brasileiro, precisam ser punidos. Políticos precisam ser punidos e militares precisam ser punidos. Não dá, né? Volto a dizer, o ministro da Justiça, que confiou que o governador de Brasília cumprisse sua obrigação, não dá para ele ser, depois disso, né, já com algumas medidas corretas sendo adotadas, como a intervenção, corretas e as únicas possíveis na época, como a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, não dá para o governo agora ser leniente, por exemplo, com um comandante militar que não quiser desmontar o circo fascista na porta dos quartéis. É preciso mexer com os militares, é preciso cobrar do ministro da Defesa, Zé Múcio, que foi conivente, publicamente conivente com o que está acontecendo. É preciso refundar a República, solidificando as suas instituições, os poderes instituídos, executivo, legislativo e judiciário. Ou se faz isso, ou a barbárie vai ser a resposta política de tempos em tempos, e como ela não tem pauta, vai ser usada de maneira pragmática, covarde, pusilânime por quem quer se aproveitar do caos para ter uma pequena vantagem. Não dá para ser assim, é preciso reagir, é preciso que hoje acabe esses acampamentos na porta de quartel, é preciso que policiais militares de Brasília e de todo o país que se negarem a cumprir seu papel, que eles sejam devidamente punidos, é preciso que os militares sejam descidos do seu palco e seja cobrada a responsabilidade deles, e é preciso processar e prender o ex-presidente da República, que é o grande incentivador de todo esse caos. É isso. Ou se joga a sério, e não se pode nem pensar em anistia dita ou velada, não se pode pensar nisso, ou se vai para cima dessa galera, ou a República vai de fragilidade em fragilidade, a democracia vai de fragilidade em fragilidade, morrer, cedendo um espaço para um Estado feudal, um semi-Estado, onde a violência e a lei do mais forte, personificada nesses caques, personificada em forças armadas que não entendem o seu papel de servidores públicos, façam o que eles querem e, quem sabe, dependendo do ajuste, o grande capital acabe aceitando um estado de barbárie. A gente precisa, como cidadão, dizer não, e o Estado brasileiro, o governo brasileiro, no seu papel constitucional, os seus agentes dos três poderes precisam dizer não. Eu acho que está na hora de todo mundo ir na linha do Alexandre Moraes e cobrar responsabilidades para ontem. A gente não pode permitir que a barbárie que aconteceu ontem, a absurda barbárie que aconteceu ontem, o maior ataque a um Estado democrático de direito dos últimos tempos, falam muito do Capitólio, foi muito maior do que o Capitólio, na medida em que os três poderes foram atacados, seja punido esse tipo de situação. A gente precisa prender culpados, independente do seu poderio econômico, independente do seu poderio político. A gente precisa punir os responsáveis, a gente precisa punir o gado. Não é pra gente ficar com pena, não. As pessoas que fizeram aquilo, por mais dissociadas da realidade que elas estejam, elas sabem o que fizeram. É preciso prender, é preciso punir, é preciso reafirmar o Estado de Direito e as suas instituições. É isso ou é o caos? Porque essa gente não tem proposta. Essa gente é uma tsunami destruidora, infelizmente, que durante longo tempo setores da plutocracia brasileira achavam que dava para navegar em cima dessa tsunami. E se a gente não fizer nada, esses mesmos setores em algum momento vão achar que dá sim para navegar. Dá para tirar proveito do caos, que é o que eles sempre fizeram em 500 anos de história dessa terra marcada pela desgraça e pela exclusão.